o culto de instrução. Louvado seja Deus. Convidamos toda a igreja neste momento a orar conosco ao Senhor, para que Ele nos abençoe, nos conduza nesta noite de ensinamento cristão, que possamos ser abençoados pela doutrina da palavra de Deus. Os irmãos que estão chegando agora, neste momento, a paz do Senhor Jesus Cristo, cada um dos irmãos. Estamos vivendo um momento difícil, um tempo, mas estamos aqui juntos para nos fortalecermos na fé. Louvado seja Deus. Pedimos aos irmãos o retorno, como é que está chegando aí o áudio para os irmãos. Temos já aqui alguns irmãos chegando na live. Chega aqui para a minha informação de 7 pessoas já conectadas, e cada um dos irmãos sejam bem-vindos. Orar ao Senhor, e aí eu peço aos irmãos que informem como é que está chegando neste momento o áudio, tá? Como é que está chegando o áudio aí para os irmãos, A paz do Senhor Jesus Cristo. Já aqui conosco a irmã Márcia Almeida, irmão Avanilson, a irmã Márcia, o irmão Emanuel, o irmão Kleber Santos, já muitos irmãos, 9 irmãos já conectados, A paz do Senhor Jesus. E a gente quer saber como é que está chegando o áudio para os irmãos. Como é que está chegando o áudio aí, irmãos? Os irmãos estão escutando bem? Louvado seja Deus. Podemos prosseguir com a nossa live? Ótimo. Obrigado, irmã Márcia, pelo retorno. Irmã Márcia informando aqui que o áudio está bom. Glória a Deus. Então, assim nos conceda o Senhor uma boa noite de instrução da sua palavra. Convidamos a cada um dos irmãos que acompanham esta live a orar conosco ao Senhor para que Deus nos abençoe. Amém? Irmã Carmen Gomes, irmã Joelma, muitos irmãos, já 13 irmãos, irmã Julinha, muitos irmãos já chegando aqui para o culto de instrução, nesta quinta-feira. Louvado seja Deus. Como falávamos, estamos vivendo um momento difícil, que observar as recomendações das autoridades competentes na área da saúde e também governamental, mas isto não impede que nós estejamos juntos num só propósito, num só espírito, numa só fé, adorando o nosso Deus, buscando o nosso Deus através da sua palavra. Como o apóstolo Paulo disse, escrevendo a Timóteo, a palavra de Deus não está presa. Nós podemos estar isolados nos nossos lares, isolamento social, mas a palavra de Deus ela não está presa, ela não está isolada. Então ela está livre, e livre ela chega nesta noite na vida de cada um dos irmãos que está aí conectado no Face APB Iranildo Dias para acompanhar o culto de doutrina desta noite. Queremos que Deus tem algo para falar aos nossos corações, algo para comunicar às nossas vidas, por sua graça, por sua bondade, E seremos assim edificados, fortalecidos na fé por meio da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus e Pai, no nome do seu Santo Filho Jesus, pois foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
a orarmos ao Pai no seu nome. Louvado seja Deus, porque o nome de Jesus é uma dádiva dos céus. O nome de Jesus abre a porta do reino dos céus. O nome de Jesus nos dá livre acesso à presença de Deus. Quando o escritor aos Hebreus diz que nós, pela fé, temos acesso, né? Temos ousadia para entrar, né, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Então, os irmãos que já estão chegando, os que já chegaram, estão chegando, né? Um abraço fraterno e, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Avise os demais irmãos, vivo por meio do Facebook e APB Iranildo Dias. Vamos orar ao Senhor? Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus, estamos na Tua presença, no nome do Teu Santo Filho Jesus, te rendendo graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor acrescentou às nossas vidas. Sim, pois o Senhor é o autor da vida e o sustentador dela. Em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Não somos autoexistentes, não somos autossuficientes, mas tudo que temos e somos vem de Ti, Senhor, é por Ti e para a glória do Teu santo nome. Assim bendizemos o Teu nome nesta noite de quinta-feira, quando a bondade do Senhor nos concede a graça de, apesar de estarmos longe e distantes uns dos outros, mas ao mesmo tempo estarmos juntos, unidos, numa só fé, num só Espírito, num só propósito. Isso vem do Senhor. A igreja, abençoado seja o momento a de buscar nossa volta e nos ligarmos inteiramente em Ti, no reino dos céus. Devemos buscar em primeiro lugar a priorizar o Teu reino, Senhor, pois assim desejamos, assim queremos e assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, convidamos a igreja ligada nesta live, nesta transmissão ao vivo, no Face, a abrir a harpa cristã e conosco entoar o louvor 578. Com água, né? 578. Vamos louvar ao Senhor, vamos entrar na presença do nosso Deus com louvor, pois a Bíblia recomenda o louvor, o júbilo, a presença do é um povo alegre, apesar das circunstâncias adversas. O povo de Deus é um povo que a nossa esperança, ela é viva, e a Escritura diz que ela não pode murchar, porque o nosso Deus é o Deus da esperança.
Então, 578, abra a harpa cristã e juntos louvemos ao Senhor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja pela do mar, a ira dos homens do mal, das águas pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a mal tragar, e leva o Mestre do céu e mar, pois todos ouvem o meu amor. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O coração goza calma, que não poderá findar. Ó meu Mestre, ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, do mar, a ira a mal tragar, leva o Mestre do céu e mar. Convosco estou para vos salvar. Sossegai,
conosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Este louvor faz-nos lembrar o Salmo 46, onde Deus, na sua palavra, ordena ao seu povo que se aquete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isto é palavra de Deus para cada um de nós que vive este momento de turbação, né, na terra, né, podemos dizer, do nosso país, né? A palavra de Deus para nós é: sosseguem, acalme-se, não tenha medo, o Senhor é conosco, Deus está conosco. E a palavra que temos é colocar no nosso coração para compartilhar com a igreja de Cristo nesta noite é sobre exatamente isto, sobre a fé que nós devemos ter no nosso Cristo, no nosso Senhor que está conosco, que não nos deixou órfãos, que não nos deixou sozinhos, desamparados, mas deixou-nos a sua promessa, a sua palavra fiel e verdadeira de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, convidamos a igreja também para abrir a harpa cristã no louvor de número 467, pois este louvor fala de navegar com fé. E precisamos nunca perder a fé, porque quem conserva a fé preserva também a esperança. E quem tem fé e esperança alcança as promessas de Deus. 467, louvando ao Senhor. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abre? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor há de revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, não dá ao povo farto,
guiará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Sim, certamente Deus tem um lugar. Estamos retornando aqui, parece que o sinal caiu por um pouco de tempo, pelo menos foi a mensagem que chegou aqui na tela do celular, mas estamos ao vivo, transmitindo aqui o culto de instrução, o culto de doutrina, que normalmente fazemos na igreja, no templo, mas a igreja não é o templo, não são as quatro paredes, não é? É a construção física. Na verdade, a igreja somos nós, são aqueles que têm fé em Jesus Cristo e que têm o Espírito Santo de Deus, são estas pessoas reunidas, né? E neste momento estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos igreja de Deus. Igreja é assembleia, igreja é ajuntamento daqueles que foram chamados à fé em Jesus Cristo. Eu tenho esta fé, você tem esta fé, e como a palavra de Deus diz, né, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E nós estamos na mesma fé, na fé no Filho de Deus. Portanto, somos igreja de Deus, reunidos nesta noite, igreja reunida nesta noite, para cultuar ao Senhor, para buscar na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, instrução, ensinamento para a nossa fé. Porque uma das características da Igreja de Cristo é que ela está fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Ela está edificada na doutrina de Cristo e dos apóstolos, né? Portanto, Cristo é o nosso fundamento. É sobre ele que nós construímos a nossa fé. Só que nossa fé, ela não pode ser fundamentada em qualquer pensamento, em qualquer ideia de quem quer que seja. Ela precisa estar fundamentada na doutrina de Cristo, isto é, naquilo que o Filho de Deus transmitiu, comunicou para os seus discípulos, né? E esta doutrina, a doutrina de Cristo, que nos foi transmitida pelos santos apóstolos, chega a nós por via da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, deste livro tão importante e imprescindível, indispensável à nossa fé. Se queremos ser cristãos genuínos, autênticos, devemos nos aproximar, nos esforçarmos
para aproximar a nossa fé o máximo do que ensina a Escritura Sagrada, né, do que comunica o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos. E os santos apóstolos, nas cartas que eles escreveram, né, exortando a igreja, doutrinando a igreja, explicando a igreja, os ensinamentos transmitidos pelo Filho de Deus. Portanto, a nossa fé, ela não é uma fé à toa, ela não é uma fé boba e ingênua, antes ela possui um fundamento, ela tem um fundamento. E este fundamento não é um homem falível, mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esteve entre os homens e revelou aos homens o amor de Deus, o reino dos céus, né? A vontade de Deus. E isto chega a nós pela Escritura Sagrada. Por isso nós somos o povo do livro, amamos este livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E buscamos neste livro, na Bíblia Sagrada, toda a instrução para a nossa fé, todo o ensinamento para a nossa crença. Amém? E este caminho é, portanto, um caminho mais seguro, né? Mais fidedigno, para que a nossa fé não se desvie dos ensinamentos de Cristo. Então vamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos olhar para o Filho de Deus. E é com este pensamento, este propósito, que eu quero aqui convidar os irmãos a juntos abrirmos a palavra de Deus em um texto na Escritura Sagrada, né? Porque nós não somos a verdade de nós mesmos, né? Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi revelada, ou ela foi escrita na inspiração do Espírito Santo de Deus, portanto ela é fiel e ela é digna de toda a aceitação. Palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação. Você pode até desconfiar do que o homem diz, mas nós jamais podemos duvidar do que Deus revela na sua palavra. Jamais devemos duvidar da fidelidade das palavras de Cristo Jesus, que encontramos no texto bíblico, nas Escrituras Sagradas. Jamais devemos duvidar da palavra de Deus que chegou a nós pela inspiração, através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito de Deus assistiu, não é? A composição desse texto sagrado de um modo tal que sua inspiração garantiu a inerrância e a infalibilidade. Portanto, palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação. Somos chamados à fé. Deus nos chama à fé. A fé na sua palavra. A fé no seu Filho, que ele enviou a este mundo, e mais do que enviou, ele deu, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu, ele deu, né? Isto fala de sacrifício. Este dar fala de sacrifício. O amor de Deus, portanto, é um amor sacrificial, é um amor que entrega o seu Filho a sacrificar-se por nós. Somos alvos do amor de Deus e jamais devemos nos desesperarmos achando que estamos sozinhos, desamparados e abandonados
a nossa própria sorte em nossas lutas, tribulações, adversidades. Então Deus tem uma palavra para nós nesta noite e eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, né? Como se estivéssemos juntos, reunidos, né? E adoramos a Deus através da reverência que prestamos à sua palavra. Evangelho segundo São, capítulo de número 8, a partir do versículo 23. Um texto que achamos muito propício para o momento em que o Brasil, nosso país, vive, né, neste momento. Não só o Brasil, mas as nações, né, o mundo todo vive um momento difícil e aqui nós estamos dentro desta realidade, né, atual. E esta palavra vem para instruir a nossa fé, vem para fortalecer a nossa fé. E eu achei muito oportuno esse texto para compartilhar com a Igreja de Cristo nesta noite de instrução. Então, se você estiver aí na sua casa, no seu lar, né, acompanhando essa transmissão, se tiver alguém com você, né, você chama para sentar aí ao seu lado, para estar com você aí ao seu lado, coloca o aparelho aí sobre um lugar que várias pessoas possam estar acompanhando, também assistindo e recebendo, né, de Deus, da sua graça, da sua bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 23. A todos os irmãos que chegaram depois do início desta transmissão, né? Mais uma vez, nós queremos aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Filho de Deus inunde o nosso coração, encha a nossa alma, a alma de cada um, de tal maneira que não haja em nós nenhum lugar para perturbação qualquer, mas que sejamos todos abençoados com a paz do Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, que a paz do Senhor, meu irmão, esteja com você, seja com você, encha a sua vida e os medos, os pavores, né, não encontrem lugar, não encontrem espaço em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração. Diz assim a palavra de Deus no versículo 23, do capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o texto da Escritura Sagrada que temos selecionado para compartilhar com os irmãos uma mensagem bíblica para fortalecimento da nossa fé, para a edificação da nossa vida espiritual. E que Deus nos abençoe, nos concedendo a graça e nos conduzindo nesta meditação,
Louvado seja Deus. É tão importante para os nossos dias, já que vivemos momentos de perturbação, de turbação, né? Onde vivemos uma situação de ansiedades, preocupações, né? Cada vez mais comum e presente no mundo e na sociedade. Esta palavra, ela traz consigo alguns ensinamentos que o Filho de Deus compartilha conosco, que gostaríamos de aqui, com a graça do Senhor, meditar com a Igreja de Cristo, que acompanha esta live, esta transmissão ao vivo. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu daria ao tema, né, da doutrina nesta noite, né, da instrução bíblica nesta noite, eu daria o seguinte tema: a vida é assim, nós somos assim, mas Deus está acima de tudo e de todos. Então, a vida é assim, nós somos assim, mas Deus está acima de tudo e de todos. O texto bíblico fala de um momento, né, em que os discípulos de Jesus vivenciaram uma tempestade no mar da Galileia. Um mar, assim dito, que não era propriamente um mar, mas um grande lago. O mar da Galileia era assim chamado por aqueles que habitavam lá, moravam próximo, né, de água doce, portanto, água potável, né? E o mar da Galileia era extenso, ele possuía 21 quilômetros, 21 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. Então dá para a gente ter uma ideia do tamanho, seja Deus, né? Eu não sei se para os irmãos o vídeo, né, ou a transmissão parou um pouco, mas chega aqui para mim algumas vezes, né, a informação de que a transmissão, né, de que o vídeo parou, né, a conexão, uma falha na conexão. Então, se isto ocorrer, né, não saia, permaneça aí na transmissão, é só por um instante enquanto o sinal se restabelece. Como falávamos, o Mar da Galileia era, na verdade, um grande lago, né, de água doce, bastante extenso, com 21 quilômetros, né, de comprimento e cerca de 13 quilômetros de extensão. Era muito rico, né, em peixes, portanto, existiam cidades que se abasteciam, que viviam em torno, né, da pescaria que se praticava no Mar da Galileia, e os discípulos de Jesus estavam bem acostumados, né, com aquele lago. Entretanto, algumas vezes tempestades se levantavam abruptamente, repentinamente, inesperadamente, né, sobre a face desse lago. E nós temos lido aqui uma passagem bíblica onde Jesus, ele leva seus discípulos a entrarem no barco, porque ele entrou no barco. O versículo 23 diz que no barco, seus discípulos o seguiram, não é? Portanto, eles estavam seguindo o Filho de Deus.
e o Filho de Deus, naquele momento, entrou no barco. Então eles entraram no barco, a Filho de Deus. E eles então começaram a atravessar o mar da Galileia e foram surpreendidos por uma tempestade. Daí eu ter falado no começo desta transmissão, a vida é assim. Ela é cheia de vicissitudes, né? De momentos inesperados, né? De mudanças inesperadas. E nós sabemos que a vida é assim. Ora ela tem seus altos e ora ela tem seus baixos, né? Portanto, nem toda tempestade é para sempre, né? Nem toda turbulência é para sempre, mas um momento que se levanta na vida do crente, na vida do cristão, na vida do seguidor de Jesus, daquele que segue o Filho de Deus. Portanto, a vida é assim, mesmo para aqueles que seguem a Jesus, mesmo para aqueles que obedecem ao Filho de Deus. Esse texto nos faz lembrar um momento de tempestade na vida de um profeta do Senhor, e a tempestade foi em decorrência de uma desobediência. Todos devem lembrar-se do profeta Jonas, né? Que em desobediência à palavra de Deus, tomou um rumo contrário, entrando em uma embarcação, seguindo numa direção contrária àquilo que Deus ordenara, e vivenciou, experimentou, por causa de sua desobediência, um momento de tempestade na sua vida, né? Uma tempestade que não foi só para ele, mas foi um momento de também turbação, de turbulência para todos que estavam naquela embarcação. Então Jonas, o profeta Jonas, passou por uma tempestade devido à sua desobediência. Mas aqui estamos encontrando os seguidores de Jesus, os discípulos do Filho de Deus, passando por uma experiência de tempestade, né? Portanto, por um momento de tribulação, de tempestade na vida, devido à obediência, porque eles estavam exatamente fazendo o que Jesus estava ordenando. Jesus entrara no barco e aquilo significava que eles deveriam entrar também. Portanto, nem toda tempestade na vida, nem toda turbação, turbulência, tribulação tem uma razão de ser, tem a sua causa numa desobediência, né, ou no pecado. Mas é assim, ela é feita, né, de momentos, e os momentos mudam, né? Ela possui suas vicissitudes, né? Suas mudanças repentinas. Nós estamos vivendo em poucos dias um momento de mudança brusca, mudança radical, né, em nossas vidas, onde tivemos que ficar em casa, em isolamento social, seguindo uma orientação, vamos dizer, de autoridades médicas, de autoridades governamentais, diante de uma pandemia, né? Diante de um vírus desconhecido, né, ou pouco conhecido pela ciência, e pouco se sabe como deve ser combatido, e assim esforços são empreendidos de todas as maneiras para evitar males piores.
com a nossa rotina, com o nosso cotidiano. E com certeza, essa mudança brusca, repentina, que nos obrigou a nos recolhermos, né? A estarmos em isolamento social, com certeza está trazendo consigo perturbações, angústias, preocupações, ansiedades, e podemos ver este momento como de tempestade. Mas podemos dizer que é um momento e essa tempestade vai passar. Ela logo passará. Os discípulos vivenciaram um momento com Jesus no barco, com Jesus próximo a eles. Eles Jesus, né? Vivenciaram isso. E o texto também que Jesus, o Filho de Deus, ele tinha ciência daquela tempestade e ele poderia muito bem tê-la evitado. Mas ele levou os discípulos para aquela tempestade, né? Portanto, as tribulações têm os seus benefícios, né? E, vamos dizer, a tribulação tem o seu proveito, nós podemos tirar proveito até mesmo das tribulações. E é isto que a palavra de Deus nos ensina. No capítulo 5 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, ele vai dizer, escrevendo aos cristãos, né, que se encontravam na cidade de Roma, daí a carta ter este nome, aos Romanos, ele dizer que gloriava-se nas tribulações, porque de alguma forma as tribulações estavam contribuindo para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Portanto, até mesmo nas adversidades, Deus tem os seus propósitos. Louvado seja Deus. Quem levou os discípulos ao mar para viver aquele momento de tempestade foi o próprio Filho de Deus. E ele isto fez com um propósito. E eu estou aqui lendo e meditando com os irmãos em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, que nos mostra que a vida é assim, né? Jesus não prometeu aos seus seguidores, né, uma vida sem lutas, sem adversidades, sem tribulações. Quem propõe um evangelho assim está faltando com o evangelho que nós encontramos no texto sagrado, né? Não está sendo autêntico, né? Não está sendo, vamos dizer, coerente, né, com o texto bíblico, pois o Senhor Jesus Cristo disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, que neste mundo eles teriam aflições. Portanto, a vida é assim, meus amados irmãos. Existe o dia da tempestade, existe o dia mau. O Filho de Deus disse certa feita, basta a cada dia o seu mal. Portanto, tem um dia da tempestade, tem um dia da turbulência, tem um dia da perturbação. Mas este dia não é para sempre, é só um momento. E Deus tem um propósito para com este momento. Nós vamos daqui a pouco chegar, né, ao ensinamento do propósito de Jesus para com esta tempestade.
Porque Jesus, sabedor daquela tempestade que estava por vir, e tendo ele o poder de repreendê-la antes que chegasse, ou até mesmo evitar, porque ele levou os seus discípulos para aquela tempestade. Foi ele entrou no barco, foi ele quem levou os seus discípulos para vivenciar, experimentar aquele momento. Então, não devemos rejeitar os momentos que Deus proporciona a nós na nossa existência. Não rejeite os momentos de bonança, nem rejeite também o tempo de luta, de tribulação, de tempestade. Antes, receba cada momento na sua vida como um tempo de Deus, um tempo determinado por Deus para a sua vida, com um propósito, pois em tudo ele tem um propósito. E Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento e nada foge ao seu controle, ao seu domínio, ao seu poder. Esta é a nossa fé. Este é o ensinamento que temos através do texto sagrado. De modo que, mesmo na tempestade, não há razões para nos angustiarmos, desesperarmos, atribularmos, perdermos as esperanças e desejarmos até a morte. De maneira nenhuma. Lembre-se que Deus é o Deus da esperança e que aqueles que o conhecem experimentam a verdadeira esperança, a esperança viva que não pode murchar. Então nós somos privilegiados, nós somos, de uma certa forma, abençoadíssimos, porque podemos enfrentar estas lutas com fé e esperança, sem nos desesperarmos. Apesar do vento estar soprando forte, apesar das águas estarem tentando entrar dentro do nosso barco, e apesar de que a vida esteja a perigo. Portanto, consideramos neste primeiro momento este ensinamento de que a vida é assim. Quando conhecemos o Evangelho, quando fomos resgatados pela pregação do Evangelho, o Filho de Deus não prometeu um mar de rosas. Aqui na terra, não. Aqui na terra, ele conscientizou seus discípulos, alertou seus discípulos quanto a tribulações, né? Quanto a aflições estas até mesmo em decorrência da fé, por causa da fé, por se professar a fé no seu nome, né? Então estamos plenamente conscientes ou cientes de que a vida é assim, né? O próprio Filho de Deus, ele viveu, né, o sofrimento desta realidade da vida, né? Ele sofreu no nosso lugar, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve tristeza, ele teve angústia. Portanto, a vida é assim. E nós sabemos pela Escritura Sagrada que a razão de por que a vida é assim é porque um dia, né, na humanidade, o pecado, a desobediência entrou no mundo moral da humanidade e abriu as portas para o mal. Está escrito na palavra de Deus que devido ao pecado, o pecado original, a desobediência original,
a terra está sob maldição, né? Portanto, a terra é um deserto, né? Com suas lutas, com suas dificuldades, com suas tribulações. E essas lutas vêm para todos. Vêm para todos, né? Ela vem para ricos e pobres. Ela vem para todos. Ela não escolhe idade. Todos estão sob esta maldição. A terra é uma terra de dores, é uma terra de lágrimas, é uma terra de choro. Portanto, a vida é assim. E nós não somos daqueles que fogem da vida, que rejeitam a vida, que amaldiçoam a vida, que se queixam, que se lamentam da vida. Porque, ao mesmo tempo, a vida que temos, ela não é nossa, ela é um dom de Deus. Ela é uma dádiva do autor da vida. Portanto, nós vivemos a vida recebendo cada momento na nossa existência como momento de Deus para nós, como momento com propósito. Assim, louvamos ao Senhor na alegria ou na dor, na bonança ou na escassez. Amém, queridos? Portanto, não murmure, não se queixe, não se lamente, não receba este momento com fé, porque só assim nós poderemos passar melhor pela tempestade. Todos passarão. Agora, como vamos passar pela tempestade, né? Isso vai depender de nós passarmos com fé e esperança ou não. Para aqueles que escolherem a fé e a esperança, com certeza, do outro lado, vivenciarão a bonança, porque a tempestade não é para sempre, a dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre. Louvado seja Deus, temos do nosso Senhor Jesus Cristo a esperança. Amém, queridos? Então, a vida é assim. Outro ensinamento que temos nesta passagem bíblica é que somos assim. E agora nós vamos observar como os discípulos reagiram àquela tempestade. Qual foi a reação natural dos discípulos àquela mudança abrupta, repentina do clima, trazendo sobre eles uma tempestade tal que a vida deles estava em risco, estava, né, em perigo. Os discípulos, eles vivenciaram, né, temor, né? Jesus, quando é despertado por eles primeiramente tentaram tirar a água que entrava no barco. Dormindo na polpa, não na proa, né? A proa é a frente do barco. Ele estava dormindo na polpa, na parte de trás do barco, né? E ele estava dormindo. Este sono do Filho de Deus é com certeza uma indicação da segurança que ele tinha, da fé que ele tinha no Pai, né? Aquele barco não podia afundar, aquele barco jamais seria vencido pelas águas, né? Pelos ventos fortes, pela tempestade, né? Então, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, através daquele sono gostoso, se acalmem, né? A tempestade está
mas eu estou aqui, né? Então é o ensinamento para os discípulos, uma lição de fé, de segurança, de certeza de que o Pai está no controle de todas as coisas. Então, pelo sono, através do sono, no estar dormindo, na atitude de estar dormindo, Jesus estava ensinando, comunicando a eles uma mensagem de fé, de confiança, de segurança, né? Que dava a ele serenidade, tranquilidade para estar dormindo, mesmo em meio à tempestade. Mas os discípulos não estavam dormindo. Os discípulos não estavam com fé. Os discípulos, na verdade, eles estavam tomados de medo, eles estavam tomados de pavor, eles estavam descrentes, não havia fé no coração deles, né? E quando Jesus é despertado por eles, né, eles chegam a Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, que perecemos. Né? Mestre, não se te dá que pereçamos. Outro evangelista assim, né, coloca as palavras dos discípulos para Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos? Não estás a ver as circunstâncias, a situação, o momento, né? Querendo assim dizer, estamos todos perecendo, vamos a pique, vamos afundar. O mar da Galileia era um mar, ou um lago, né, que a parte mais profunda chegava de 5 a 6 metros de profundidade. Eles não estavam na costa do lago, eles com certeza estavam mais adentro do lago, portanto, totalmente, né, vulneráveis a uma tempestade. Estavam em águas profundas e submergir ali era indicativo de afogamento certo, né? Diante daquela tempestade. Então os discípulos reagiram com medo, reagiram com temor, reagiram com falta de fé, né? E aí a segunda observação que fazemos: nós somos assim. A reação dos discípulos é a reação natural de todo homem quando vê seus limites, né? Suas forças se esgotarem, seu limite chegar ao fim. Quando ele não vislumbra mais o que fazer, ele então entra em desespero. Os discípulos reagiram assim, e assim somos nós, né? Assim sou eu e você. Nós somos criaturas limitadas, frágeis e falíveis. Em nós não há perfeição. Mesmo sendo discípulos de Cristo, né, mesmo podendo ser homens de fé, mas naquele momento vivenciaram o temor e a descrença. Eles perderam a fé e se encheram de medo. Nós somos assim. Deus nos fez de modo tal limitados e também frágeis. A natureza humana é assim. E Deus nos fez assim para que nós encontrássemos nele a suficiência para a vida. Não temos suficiência em nós mesmos. Não temos realização plena em nós mesmos. Somos criaturas pobres e
necessitadas. É assim que a palavra de Deus revela a natureza humana. Não existem super-homens. A verdade é que nós, em nossa natureza humana, somos limitados e frágeis. Limitação e fragilidade fazem parte da nossa natureza. Para que encontrássemos em Deus a suficiência para a vida. Então, meus irmãos, os discípulos reagiram de um modo natural e diante das tempestades, diante das turbulências, onde nós vemos as nossas forças se esgotarem e aquilo que é possível ser feito, né, chegar ao fim, chegar ao seu limite, o ser humano experimenta temor, experimenta pavor, experimenta desespero. Nós somos assim. Nós não somos melhores do que os discípulos de Jesus. Aqueles que estavam próximos do Filho de Deus reagiram assim. Mas esse texto nos fala algo tremendo e maravilhoso. O que esse texto vai nos revelar é que o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Quando eles despertaram Jesus, quando os discípulos despertaram Jesus e pediram para que o Senhor os salvasse, eles foram surpreendidos por uma revelação, por uma manifestação do Filho de Deus, que trouxe um impacto tremendo à vida deles. Eles estavam começando a seguir a Jesus. É bem provável que esta experiência vivida pelos discípulos tenha sido vivida no início do ministério do Filho de Deus. Eles não tinham ainda uma visão ou um entendimento, uma percepção plena, completa de quem era Jesus de Nazaré. Provavelmente, neste momento para eles, Jesus fosse um rabi, um mestre, um sábio, alguém que inspirava o reino dos céus, alguém que tornava o reino de Deus uma realidade próxima que estava por vir. Mas o que eles precisavam saber é que ali estava encarnado aquele que é a razão do reino dos céus. Ali estava o Filho de Deus. Eles ainda não tinham esse entendimento, eles ainda não tinham esta percepção ou esta compreensão da identidade de Jesus de Nazaré. E eles precisavam crescer, eles precisavam avançar no conhecimento do Filho de Deus. Não dá para a gente se conformar a uma fé superficial. Somos chamados a crescer na fé, somos chamados a avançar na nossa vida de comunhão, de intimidade e de conhecimento de Deus. Não dá para ficar conformado com a superficialidade, porque o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem a nos mostrar, a nos revelar acerca dele mesmo, é muito maior do que eu e você pensamos ou imaginamos. Então, nós somos chamados ou levados a crescer. Por isso, Jesus levou-os
ao, vamos dizer, olho da tempestade, ao centro da tempestade, porque ali ele iria revelar-se. E olha que coisa interessante. Na tradição judaica, somente Deus tinha o domínio sobre os ventos e sobre o mar. Portanto, na tradição judaica, somente Deus tinha o domínio sobre as tempestades. E quando eles veem Jesus ordenando, né, que os ventos e o mar se aquietassem, quando eles viram Jesus repreendendo, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando eles viram isso, eles foram impactados com o que viram, porque na mente deles, na compreensão deles, no entendimento deles, só quem tinha domínio sobre os ventos e o mar era Deus. E quando Jesus repreende os ventos e o mar e segue-se imediatamente uma grande bonança, eles foram impactados com a revelação de Jesus, dizendo a eles, ou revelando a eles, quem ele era. Jesus estava dizendo para eles que ele era o Senhor, que ele era Deus. Pois esse era o entendimento e a compreensão que eles tinham acerca de quem controlava os ventos e o mar. Portanto, Jesus levou os seus discípulos ao centro da tempestade para ali se fazer conhecer mais a cada um deles. Porque esta é a vontade de Deus, que nós conheçamos plenamente a verdade e não nos conformemos a uma superficialidade, que não venhamos a nos acomodar a uma vida espiritual rasa, sem profundidade. Antes, conheçamos melhor quem é Jesus de Nazaré, quem é Deus. Somos chamados, ou melhor, somos levados. Se eu sou de Deus, se você é de Deus, saibamos que estamos sendo levados por Ele a um lugar onde o conheçamos melhor. Jesus estava se revelando aos seus discípulos. Não foi para ver o desespero deles que Jesus os levou à tempestade, não, mas foi para se revelar-se como Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas, que apesar da tempestade, Ele está sobre a tempestade. Ele tem poder, ele tem domínio, ele é quem governa os momentos, as circunstâncias, as situações. O nosso Deus é este Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas. Ele está acima das mudanças repentinas da vida. Ele está acima das adversidades. Ele está acima das tribulações. Ele permite todas estas coisas para que nós tenhamos a oportunidade de conhecê-lo melhor, de conhecê-lo mais. Portanto, estamos sendo levados por ele ao crescimento. Por isso, não devemos rejeitar nenhum momento na vida, ainda que este momento seja de escassez, ainda que este momento seja de sofrimento, ainda que este momento seja de dor, ainda que este momento seja de temor. O que Deus tem para nós é muito maior e melhor do que nós possamos pensar
ou imaginar. Por isso, em todos os momentos, devemos dar glória a Deus, devemos louvar o seu nome, devemos exaltar a sua pessoa bendita e maravilhosa. É assim que nós somos ensinados na Escritura Sagrada a passarmos pelas tempestades. Primeiramente, estar com Jesus no barco, estar próximo ao Filho de Deus, porque a certeza de que teremos vitória é a certeza de que Ele está conosco, porque a certeza de que aquele barco não seria engolido pela tempestade é porque Ele estava ali. Não era porque era uma tempestade qualquer, não, mas era porque Ele estava ali. E Jesus, na minha vida, na tua vida, fará toda a diferença em qualquer tempestade, em qualquer momento adverso, em qualquer situação ou circunstância da vida. Jesus exorta depois os seus discípulos. Depois que ele repreende o mar, depois que ele repreende o vento e o mar, depois que ele se revela como Deus aos seus discípulos, porque era isto que ele estava fazendo, ele estava se revelando como Deus, revelando o seu poder sobre as tormentas, e somente Deus põe fim às tormentas. E os discípulos sabiam disso do livro dos Salmos, que Deus põe fim à tormenta. Então, depois de revelar-se aos seus discípulos como Deus, Jesus dá a estes discípulos instruções. E que instruções foram estas? Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto bíblico fala de Jesus exortando eles a terem pouca fé. Por que temeis, homens de pequena fé? É o versículo 26. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, somos exortados a não temer quando já... Você sabe quem é quem deve ter medo? É quem ainda não conhece o Filho de Deus. É quem ainda não teve uma experiência com Jesus de Nazaré, com a sua graça, com o seu poder transformador. Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, não há em nós motivos para alimentarmos o medo ou o temor quando Ele está conosco. E Ele está conosco. E isto é garantido por sua palavra. Ele foi quem garantiu a nós, deu certeza a nós de estar conosco. Estarei convosco todos os dias. Então, meu irmão, o seu barco não vai afundar, ele não pode afundar, porque conosco está aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre toda e qualquer tempestade da vida. Em seguida, Jesus exorta-os a ter fé, homens de pequena fé. É interessante que nos evangelhos, Jesus se maravilha da fé de algumas pessoas. E estas duas pessoas que chamaram a atenção de Jesus quanto à fé que expressaram, foram pessoas estrangeiras. Um homem e depois uma mulher. O homem foi o centurião de Cafarnaum. Diz que Jesus maravilhou-se. E Jesus disse que não tinha encontrado em Israel tanta fé num coração de um estrangeiro. Ser um estrangeiro
nos dias de Jesus, significava ser alguém que estava distante de Deus, alguém que não participava da aliança de Deus para com Abraão, ou com Abraão, Isaque e Jacó, a aliança. Era alguém que estava fora da aliança, portanto, alguém distante. No entanto, foi em alguém assim que a Escritura diz, a Escritura diz que Jesus encontrou fé, a ponto dele maravilhar-se. A outra pessoa foi uma mulher e ela também era uma estrangeira. Então, o que isto nos ensina? Nos ensina que muitas vezes nós estamos perto, porém distantes. Os discípulos estavam tão perto de Jesus, estavam dormindo à polpa do barco, ou na polpa do barco, tão perto de Jesus. Mas a fé deles estava tão distante. O centurião de Cafarnaum teve tanta fé que Jesus era o Filho de Deus, que ele disse: basta que tu digas uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu sou homem sob autoridade, digo a este vai e ele vai, aquele vem e ele vem. Então basta que tu digas uma palavra. Ele creu no poder de Jesus, na autoridade do Filho de Deus. Apesar de estar tão distante, mas tão cheio de fé. Então, como está a nossa fé? Este é o momento para nós refletirmos acerca da nossa fé. Como está a nossa fé? Estamos perto da palavra de Deus, mas muitas vezes tão ligados, tão próximos aos problemas, que em vez de nos enchermos de esperança, estamos sendo tomados de medo, de pavor, de ansiedade, e parece que vamos perecer. E Jesus exorta, adverte seus discípulos, homens de pequena fé. O evangelista São Marcos, no seu evangelho, diz: homens de pouca fé. Jesus lembra a fé do centurião dizendo: tamanha fé. A fé da mulher cananeia também maravilhou Jesus. Então, muitas vezes nós, povo de Deus, conhecedores da Bíblia Sagrada, sabedores da doutrina de Cristo e dos apóstolos, apesar de termos fé, por não estarmos alimentando esta fé, estamos distante dela. E as mudanças da vida, ou na vida, nos pegam de surpresa, e muitas vezes somos levados a vivenciar o temor, o pavor e o desespero, porque não estamos alimentando a nossa fé. Então, nesta noite de instrução, de doutrina, diante da realidade que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira, eu quero convocar os irmãos da IAPB a duas coisas. Primeiro, a nós exercitarmos a nossa fé. A fé no Filho de Deus. Temos crido no Filho de Deus e conhecido o seu poder, a sua graça, a sua bondade. Nós sabemos que Deus é Deus e que Ele tem o poder e que Ele está sobre tudo e todas as coisas.
quero convocar você que está acompanhando esta transmissão, esta doutrina, a exercitar a sua fé. A fé que você já recebeu no Filho de Deus por meio do Evangelho. Você sabe quem é Jesus. Ele não é mais um desconhecido para mim, para você. Nós sabemos quem Ele é. Temos a certeza de que Ele está conosco. E aí, quero neste momento fazer o segundo apelo. Quero convocar a Igreja do Senhor para juntos nós orarmos, nós pedirmos concordemente, em concordância ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para que Ele, com o seu poder, pelo seu poder, faça cessar a tempestade. Traga a bonança. Mude esta situação, este momento que perturba o mundo e a nação brasileira. Amém, meus irmãos? Se nós orarmos ao Senhor, se nós colocarmos a nossa fé no Filho de Deus e apresentarmos esta causa, temos a certeza de que resposta do céu virá. Deus não negará o seu favor àqueles que Ele já tem abençoado por sua graça. E você é um abençoado de Deus. Você é uma abençoada de Deus. Somos, sim, vidas abençoadas pelo Evangelho. Então, vamos exercitar a nossa fé. Vamos alimentar a nossa fé. Porque a vida pode ser assim. E nós também somos assim, limitados e frágeis. Mas o nosso Deus, o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré, o nosso Deus está acima de tudo e todas. Ele faz a tempestade se acalmar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Se o sol se põe, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me faz andar sobre as águas.
Senhor, peçamos ao nosso Deus que Ele acalme esta tempestade, pois o Senhor é quem diz a todos nós: eu sou Deus, vai cessar as guerras. É Ele quem quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Portanto, é Ele quem faz cessar o mal, né? Ele põe fim a toda a circunstância ou momento adverso. Nós somos igreja de Deus, nós somos povo de Deus e temos legitimidade de orarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor nesse momento que cesse este que está aí apavorando, né, o mundo e o Brasil e trazendo males. Vamos pedir a Deus que dê às autoridades sabedoria, direção, para que encontrem, né, soluções sensatas, razoáveis e práticas para que os danos do momento presente, né, sejam atenuados, né, sejam diminuídos, né, na medida daquilo que o esforço humano pode fazer. Portanto, é legítimo também pedirmos a Deus pelas autoridades constituídas para que elas recebam de Deus sabedoria, luz, direção, sensatez para agir neste momento com prudência, agir neste momento, né, com justiça, para agir neste momento com amor. Amém? E essas medidas tragam benefícios para aqueles que já estão sofrendo no momento atual. Mas vamos também orar ao Senhor para que este mal cesse, para que este mal pare. Você quer que esse mal pare? Você quer que esse mal cesse? Você crê e confia que a igreja orando ao Senhor, Deus põe a este mal? Amém? Convido você então a unir-se conosco neste pensamento, nesta fé e neste propósito, e assim juntos orarmos a Deus. Mesmo quando concluirmos esta live, né, esta transmissão, você permanecer, continuar neste propósito de continuar a orar, porque Jesus diz assim: pedi, pedi. Então nós podemos pedir mais de uma vez. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. E pedir, e continuar pedindo, até que a vontade de Deus seja feita. Amém, queridos? Então, mesmo terminando esta transmissão, esta live, né, essa transmissão ao vivo, conclamo você, convoco você a estarmos unidos em oração, nesse sentido de Deus pôr fim a este mal e de Deus dar sabedoria, luz, entendimento, prudência, sensatez, né, às autoridades que governam para que administrem este momento, atenuando, diminuindo, né, os males que este momento está acarretando sobre as famílias, sobre a nação brasileira. E que este mal termine não só no nosso país, mas em todo o mundo. E a Igreja de Deus experimente, vivencie
a paz, a bonança, que só o príncipe da paz, Jesus Cristo, Filho de Deus, pode proporcionar. Vamos juntos orar ao Senhor? Então vamos orar e continuar orando. Não é só orar agora, é continuar orando aí no seu lar, na sua casa. Pôr os seus joelhos no chão, elevar o seu pensamento ao trono da graça, com a confiança de que temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E orarmos por este momento, para que o Senhor cesse a tempestade, acalme a tempestade. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Jesus, Filho de Deus, exercemos neste momento a fé que temos recebido de Ti, Senhor, para elevarmos as nossas vozes aos céus, ao trono da Tua graça, porque o Senhor reina, o Senhor governa sobre toda a sua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Naquele dia, Senhor, quando os discípulos estavam no barco, a popa, e aquela tempestade se levantou de surpresa, trazendo grande perturbação ao coração deles. Eles recorreram a Ti, Senhor. Eles clamaram a Ti. Eles Te acordaram e pediram para que o Senhor os salvasse. E é isto que fazemos agora nesta oração, que elevamos aos céus, para pedir ao Senhor que cesse esta tempestade, que pare este mal que está, Senhor, apavorando o mundo, a terra e a nossa nação, a nação brasileira. No Teu nome poderoso e maravilhoso, Jesus, é que nós elevamos aos céus este pedido, esta oração. Estamos concordando neste pedido, enquanto Igreja do Senhor. Pedimos, ó Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, que este mal, Senhor, chegue ao fim, que esta tempestade seja repreendida e que se siga bonança sobre as vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque nada merecemos. Não há em nós justiça ou bondade própria para merecermos que Tu nos atendas. Mas por Tua bondade, graça e misericórdia, por Jesus Cristo, Teu Filho, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós assim pedimos, Pai. Também oramos pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão à frente do governo desta nação, administrando, Senhor, este grande problema, para que eles recebam sabedoria, para que este momento seja um momento de união, seja um momento de unidade, para que seja um momento de concordância, de somatória de forças, de boa vontade na solução deste problema. Dar a estes homens luz, temor a Ti, Senhor, para que hajam em proveito do bem do povo, da sociedade. Em nome de Jesus, nós Te apresentamos, ó Pai, as autoridades constituídas na esfera federal,
estadual e municipal, para que estes governantes hajam com justiça, hajam com sabedoria, hajam com prudência, atenuando através de medidas governamentais os males trazidos por este problema, por esta pandemia. No teu nome, Jesus, abençoa estas autoridades. Repreendemos no nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito de discórdia, todo espírito de desunião, que busca dividir para enfraquecer e assim aumentar ainda mais estes males sobre a nação. Repreendemos as forças do mal que porventura estejam atuando neste problema, agravando, trazendo mais males sobre este mal. Em nome de Jesus, nós assim repreendemos todo espírito que fomenta, que alimenta discórdia, confusão, perturbação, contenda, desunião, em nome de Jesus. Sabemos por tua palavra que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Mas as armas celestiais, as armas que o Senhor já nos deu e nos revestiu, são mais poderosas em Cristo Jesus para a destruição de toda e qualquer fortaleza que se levante. E nesta hora, Senhor, enquanto igreja tua, nós nos levantamos em oração, em fé, em esperança, abençoando esta nação, abençoando este povo, abençoando a tua igreja, abençoando a todos que estão, Senhor, enfrentando este problema, que estão nos frontes, na linha de frente deste problema, para que eles recebam graça dos céus, tua graça. Tua palavra diz que o Senhor faz com que a sua chuva caia sobre todos, bons e maus, que o sol do Senhor nasça sobre todos, bons e maus. Assim, por tua bondade e por tua graça, Senhor, traz este bem a todos, tanto àqueles que creem e confiam em ti, como àqueles que não te conhecem. Oramos assim por toda a nação brasileira e abençoamos este povo no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu Espírito de paz, para que a paz do Senhor reine e governe esta nação. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e filhas que te conhecem, que creem em ti, que confiam em ti, que te servem, que te seguem, que estão te buscando, que já estão te pedindo em oração. Ó Senhor, por tua misericórdia, ouve os rogos, ouve as súplicas, ouve as orações do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai. Ouve dos céus, Senhor, e põe fim a este mal. No nome de Jesus, nós assim pedimos, nós assim oramos e desejamos que esta noite seja uma noite de paz e tranquilidade. Que o Senhor abençoe esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus lhe conceda uma noite em santa paz e tranquilidade, e lembre-se de exercer a sua fé, de alimentar a sua fé e a sua esperança com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, não tenha medo, tenha fé. Esta tempestade, ela vai chegar. Esta oração tem chegado ao conhecimento de Deus. Deus está com os seus ouvidos atentos à oração dos seus filhos, à oração do seu povo. E em nome de Jesus, a bonança vai chegar. A tempestade vai ser repreendida no nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que domingo pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos um compromisso com todos, com a Igreja do Senhor. Estaremos transmitindo também mais uma live, Estaremos aqui transmitindo a Escola Bíblica Dominical. Domingo pela manhã, a partir das 9 horas, neste mesmo canal, IAPB Iranildo Dias, você poderá acompanhar a transmissão da última lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos encerrando assim o trimestre, trazendo aqui a última lição, do trimestre. Então, não perca, continue neste propósito de alimentar a sua fé, porque é na fé que nós venceremos. É na fé que Deus nos dará vitória. Portanto, é imprescindível, é indispensável que nesse tempo, neste momento, nós estejamos alimentando a nossa fé, a nossa confiança no Deus que cremos, que temos conhecido e que seguimos. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, desde já e sempre. E a Igreja do Senhor diz amém. Amém em nome de Jesus. Abraço e fiquem todos na paz